Está no ar mais um PetCast. Oi, galera, tá começando mais um episódio do PetCast, projeto do grupo Pet Arquitetura e Urbanismo, da PUC Campinas, e esse é um espaço democrático, onde tudo que for falado não é em nome do grupo, e sim dos indivíduos que estão presentes aqui. Eu aproveito já para agradecer todos os envolvidos, as editoras e vocês ouvintes. Eu sou a Vitória Helena, membro do grupo Pet desde 2021, e vou estar conduzindo esse episódio junto com a Ana Beatriz. Oi. E com a Moira. Oi. E a gente veio falar sobre patrimônio arquitetônico e urbano na atualidade. Nessa minissérie, a gente vai estar conversando com uma convidada mais que especial, formada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Campinas em 96 e também pela Universidade de Ferrara, na Itália, em 2005. Ela seguiu se especializando em restauro arquitetônico pela PUCamp e pela PUC-PR, fez seu mestrado em Tecnologia do Ambiente, construído pela ESC da USP, e seu doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, em 2012. E está com a gente aqui no corpo docente da PUC desde então, tanto na graduação quanto na pós. Ela ainda faz parte de diversas redes e comitês que discutem e defendem o patrimônio atualmente. Então, sem mais delongas, nossa professora Ana Paula Fará. Olá, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui, é meu primeiro podcast. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, para começar, a gente viu na breve apresentação da professora o quanto o trabalho dela gira todo em torno desse tema, e por isso a gente queria saber em que momento surgiu o interesse por patrimônio e como que você foi caminhando mais para esse lado da arquitetura. Nossa, isso começou lá bem atrás, acho que vocês aqui não eram nascidos, não, tô brincando. Não, na verdade, assim, começou antes de entrar na faculdade. Vamos falar assim, o meu pai, já falecido, ele fazia parte da maçonaria, e dentro da maçonaria tem a Academia Maçônica de Letras, do qual ele fazia parte, ele era de uma cadeira que chama do Tomás Alves, que era um grande médico que teve aqui em Campinas. Porém, na apresentação do dia lá, eu tinha 16 anos, o melhor amigo dele, que também a gente chamava de tio, ele era parte da cadeira do Ramos de Azevedo, que é esse arquiteto importante, esse engenheiro arquiteto super importante, que teve em Campinas, depois na província de São Paulo como um todo, que é do final do século XIX, e ele fazia parte da cadeira, né, lá na Academia Maçônica de Letras. Quando você entra no dia lá, você tem que fazer uma mini monografia, né, era bem mini monografia mesmo, da história do Ramos que eu assisti. Aí eu falei, eu quero ser arquiteta e quero ser um Ramos de Azevedo na vida. E claro que a gente não se tornou um Ramos de Azevedo. E aí eu fui fazer arquitetura e nos anos 90, a gente não tinha essa formação, assim, no curso, não dava aula sobre ecletismo, enfim, e sobre o Ramos de Azevedo. E aí eu sempre quis fazer essa parte de patrimônio, mas não entendia nada na época da graduação. Não tinha também a disciplina de restauração, de patrimônio. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer... Aí, no outro ano, no ano seguinte, abriu uma especialização aqui na PUC sobre patrimônio arquitetônico. Eu fiz... Aí, quando estava terminando a especialização, eu entrei no mestrado na escola, que antes fazia parte da Escola de Engenharia da USP de São Carlos, onde hoje é o IAU, antes era o departamento, na época que eu fiz. E eu fui estudar o arquiteto Ramos de Azevedo. É interessante porque... até então não se tinha essa disciplina na graduação. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu já comecei a ministrar aulas no interior de São Paulo, nas escolas, né? E aí, o que foi interessante, assim, era uma disciplina que foi transformada obrigatória, nem sei se pode falar transformada, mas, né, que foi pelo MEC em 1994, que era a portaria 1770 do MEC, que obrigava a ter essa disciplina no âmbito da graduação. E eu comecei a dar aula dessa disciplina. Então, foi tudo encadeando, assim, ao longo, né? E aí, eu tive a oportunidade de estudar essa disciplina
no Brasil, na verdade, ela chama... Hoje tem a possibilidade de mudança de nome, né, de denominação, mas o MEC, em 1994, com a portaria 1770, ele exigia que no curso de graduação teria a disciplina Técnicas Retrospectivas, que é o nome que a gente fala que é um pouco equivocado, porque pode entender várias conotações diversas do que seria técnicas retrospectivas. E é interessante, vocês estão falando essa questão, por que a gente, né, por que eu fui me enveredando para essa questão do patrimônio, né? E aí é interessante porque, né, vocês estão vendo que um vai encadeando o outro, e aí então, eu estava acabando de fazer o mestrado, já dava aula no interior de São Paulo, dei aula em Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Sorocaba, Passou pelo estado inteiro. Jundiaí, depois, né? E aí, o que é interessante, eu fui num congresso que teve no Paraná, na universidade, na PUC do Paraná, sobre essa disciplina. E o que se deparou naquele congresso, assim, primeiro foi interessante porque, assim, o pessoal do Sudeste, de São Paulo para cima, não estava naquele congresso, então não tinha professores. E aí, quando começou a apresentar, o que você dá na disciplina de técnicas retrospectivas? Aí tinha gente que dava o que era adobe, o que era taipa de pilão, né? Então, as técnicas tradicionais. Aí, um monte de gente dava, assim, dava na área de tecnologia, e aí ninguém sabia o que de fato tinha que ser essa disciplina, né? E aí eu falei, a gente precisa estudar isso. E aí eu tive a oportunidade com a professora Beatriz Mugayar Kiel, que é uma referência na América Latina, se a gente for falar, acho que até na América e no mundo. Ela é, né? E a gente conversando, e aí ela me indicou, ela assim, ó. Falei, ó, vamos estudar isso, né? E aí ela falou assim, ó, você topa ir para Europa fazer graduação outra vez, para a gente entender o que é essa disciplina na formação do arquiteto? Aí eu falei, topo. E aí a PUC do Paraná tinha um curso que era especialista, que, né, até que está isso no meu currículo, era especialista. Então, você fazia uma parte aqui em Curitiba e depois você ia para Ferrara, onde eles têm um convênio até hoje, que é a Universidade de Ferrara. E aí a gente fazia disciplinas lá. Mas as disciplinas lá eram disciplinas da graduação, não era de pós-graduação, né? Então, aí eu tive a oportunidade de fazer graduação lá também, né? Que antes... Hoje está mudando muito isso, mas antes existe, né, na verdade, uma formação que eles chamam de 3+2, que são 3 anos básicos, e os 2 últimos anos. Você escolhe a área que você quer seguir, que eles chamam de... Eu vou fazer uma tradução, que os tradutores devem, né, ficar louco comigo, mas chama graduação especializada, mas não entende isso aqui no Brasil. Mas só para entender, então, são 3 anos básicos e 2 anos especializados. Não saem especialistas, por assim, ó, não são especialistas, são especializados. E aí eu fiz esses 2 anos, foram 20 disciplinas voltadas para patrimônio, mas para a gente entender como que dentro do território italiano, que é o território onde foi a gênese dessa disciplina em 1867, onde hoje é a Politécnica de Milão e era a Escola de Engenharia de Milão. Então, foi o primeiro país a ter essa disciplina no âmbito da formação do arquiteto. Claro que o arquiteto era formado dentro das escolas de engenharia ou das escolas de belas artes, e depois só nos anos 20 que tem essa formação autônoma que a gente conhece hoje. E a Itália também vai ser esse primeiro país a ter um curso que hoje é a La Sapienza, em Roma, que foi a primeira escola autônoma de arquitetura, que é a Escola Real, que foi formada em 1919, aonde se forma Rino Levi, Lina Bobardi, aonde se forma o Gregory Warshawski. Ele pega a transição da formação, né, entre quando sai da Belas Artes e vai para
para a criação da escola autônoma. A gente vai ter grandes teóricos que a gente conhece, como Bruno Zev, Tafuri, Carbonara, entre tantos outros da área de patrimônio e da área também de história, que se forma nessa escola. Então, eu fui para lá para tentar entender como aluna, fazer todas as, fazer as disciplinas, entender e fazer os exercícios. Então, eu brinco que eu falo que eu fiz 2 vezes TFG, 2 vezes. A gente chorou as 2 vezes, né? Assim, tudo em dobro. Foi muito legal. Aí eu volto para o Brasil e faço meu doutorado nessa área, né? Com a professora Beatriz. E aí eu volto também para La Sapienza, faço com o grande professor Giovanni Carbonara, que infelizmente nos deixou em fevereiro desse ano, como co-orientador. Aí volto e faço um estágio de pesquisa também nessa área para entender o que era essa disciplina, para entender como que isso poderia ser dado aqui no Brasil e também como se discute isso aqui no Brasil, né? Essa disciplina que hoje está muito mais discutida e entendida do que em 1994, ou que, de fato, todos os cursos de arquitetura no Brasil começou a ter essa disciplina obrigatória, de fato, em todos os planos pedagógicos em 2005, né? Então, é essa trajetória, assim, foi lá antes, quando eu tinha 16 anos, que eu não tinha nem ideia do que era ser arquiteto urbanista. Isso é importante falar, né? A gente não tem essa ideia. E aí, eu brinco também que esse patrimônio arquitetônico e urbano, enfim, esse tema é um bichinho que morde a gente e aí a gente nunca mais sara dessa... Não vou falar que é doença, porque é muito interessante e na verdade, eu acho que é um dos temas importantíssimos para a gente discutir e também para a população em geral entender a importância da preservação de todo esse patrimônio que a gente tem ainda em alguns lugares. Ainda, eu vou colocar preservado entre aspas, nas nossas cidades. Uhum. Então, é essa trajetória, assim. O porquê que eu segui toda essa carreira de patrimônio. Entendi. Professora, então, você voltou em 2005 para cá? Em 2006. 2006. E aí, você começou a debater e construir disciplinas que foram discutir o patrimônio. Seria uma espécie, acho que, de metodologia, na verdade, também, né? Eu queria entender como é que foi isso. Que professores ou com que faculdades você foi conversar ou onde você foi construindo e tal? Tá. Então, assim, eu fui para a Itália antes de entrar no doutorado, por uma questão de... A gente tem prazo de 4 anos para desenvolver uma pesquisa. Se fosse ir para lá e depois voltar, não teria o tempo, eu ia perder prazo. Então, junto com a minha orientadora, a gente resolveu, primeiro fui lá, fiz uma formação, né, de graduação. Quando eu voltei, eu fui fazer pesquisa no estado de São Paulo, porque quando a gente faz pesquisa, a gente quer abranger um monte de coisa, né? E a gente precisa fazer um recorte, né? A gente precisa fazer recorte geográfico e a gente precisa fazer recorte temporal, porque senão a gente se perde na pesquisa. Então, quando eu voltei e quando eu entrei para o doutorado, o meu recorte foi estudar as escolas do estado de São Paulo. E aí é uma coisa interessante que a gente sempre tem que ficar prestando atenção. A última vez que eu entrei no site para ver, era 1000 cursos que a gente tem hoje, né? Mas em 2008, quando eu entrei, a gente tinha 67 cursos no país de arquitetura. Quando eu terminei em 2012, a gente já tinha 215, 214 no Brasil como um todo, né? Hoje, a gente tem 1000. Mas daí tem uma discussão aí, né, que é ensino à distância, que depois da pandemia surgiram vários cursos. Enfim, tem uma discussão dentro do CAL, importantíssimo, para essa discussão
cursos à distância, tem cursos totalmente à distância, tem cursos que são metades à distância, metade presencial. E então é super importante essa discussão. Eu vou até abrir um parêntese, porque assim, aqui na PUC, quando a gente teve a pandemia, a gente teve um curso não à distância, a gente teve um curso que a gente pode falar de curso híbrido, onde as aulas eram dadas em tempo reais e os alunos viam. Então, que é diferente da metodologia de ensino à distância. Então, eu lembro até que os alunos discutiam, falei, olha, a gente não está fazendo ensino à distância, a gente só está em lugares diferentes, mas está em tempo real. E você tira a dúvida comigo, com os professores. Ensino à distância é uma metodologia totalmente diferente, né? Você assiste a aula quando você pode, você vai tirar as dúvidas quando com o tutor, não é nem com o professor, enfim, é outra metodologia. E aí eu fui pesquisar qual que a gente fez, né? Então, tudo tem que fazer um recorte geográfico, né? Então, o meu recorte foi o estado de São Paulo. Aí existe 3 tipos de universidades, né? Nós temos as universidades públicas, nós temos as universidades confessionais, que tem cunho religioso, que é o nosso caso, a PUC, e nós temos as universidades particulares. Eu fiz um levantamento, então eu escolhi 3 universidades. Por quê? Porque também não dava para abarcar todas essas discussões. Eu tinha também uma questão de estudar o plano pedagógico dessas universidades. As universidades públicas, elas disponibilizam isso. As particulares e as privadas e as confessionais não, né? Porque as públicas são universidades autônomas. E também é super importante colocar que quando o MEC exige diretrizes curriculares, as universidades públicas, é claro que elas acatam, claro que elas olham as diretrizes, mas elas têm autonomia. As confessionais e as privadas, não. As particulares. Então, eu escolhi 3 escolas. A PUC, eu escolhi a Universidade Paulista, a Unip, e eu escolhi a USP. Por que eu escolhi a Unip, né? Porque a Unip tinha, na época, 34 unidades de arquitetura no estado inteiro. Ela formava na verdade, na época, ela formava uma grande parte dos alunos, dos profissionais, a PUC e a USP. Então, eu fiz essa análise, mas é claro que a gente não pode... A gente também não tem o controle, a gente não tem o controle e a gente também não tem a fiscalização. Porque a única fiscalização que se tem é o plano pedagógico e é a ementa. Se na ementa que contempla todos os conceitos, enfim, não tem como chegar e entrar dentro de sala de aula, entrar na sala de aula e fiscalizar se o professor dá ou não, né? Aí vai para uma outra questão, né? Então, assim, eu lembro até que eu chamei isso de conteúdo invisível, porque a gente não sabe em todas essas faculdades, de 1000 faculdades que nós temos hoje, a gente não tem como saber se os professores, se os docentes dão de fato essa matéria, como deve ser dada, enfim, com as interpretações, né? Então, é isso que eu fiz essa análise, né? Então, assim, não dava muito para fazer também... também não era o escopo da pesquisa, né? Então, não fui fazer entrevista, mas eu estudei os planos pedagógicos, né? Então, e tentava entender através do plano pedagógico se abarcava ou não. Agora, se a gente sabe se é dado, se não é, isso é muito difícil de fiscalizar, né? Então, é uma outra questão, mas eu fiz essa pesquisa. Entendi. Professora, então, eu poderia conversar sobre o seu doutorado muito mais tempo, mas o nosso tempo está acabando do primeiro episódio. Então, eu quero, para fechar aqui, já agradecer a nossa professora e a nossa colaboração aqui. Agradecer as meninas que vão editar depois e o Márcio que está aqui com a gente, nos acompanhando para a gravação. E fiquem atentos que a gente tem mais 2 episódios dessa minissérie que a gente continua falando com a professora. Está no ar mais um PetCast.
Oi, galera! Tá começando o último episódio da minissérie Patrimônio Histórico na Atualidade, ou Patrimônio Arquitetônico e Urbano na Atualidade, com a Ana Paula Fará. Eu sou a Vitória Helena e estou acompanhada da Ana Beatriz e da Moira. Oi. Oi. E esse é um espaço democrático, onde tudo que a gente fala aqui não é em nome do nosso grupo PET, e sim dos indivíduos que estão presentes. E eu agradeço desde já todos os envolvidos, as editoras do episódio e os nossos ouvintes. A partir do que a gente discutiu, então, nos últimos 2 episódios, e para fechar o tema, a gente queria saber como que você, professora, diria que está a situação do patrimônio histórico, arquitetônico e urbano no cenário atual, nos diferentes âmbitos. Que maneira as pessoas enxergam esse tema, de como que está a relação dos alunos com o tema, além das instituições públicas, né? A prefeitura, o governo, enfim. Ai, então, boa tarde a todos. Que pergunta difícil que vocês fizeram, né? Mas vamos lá. Então, como eu falei no outro episódio, eu acho que falta um conhecimento para se reconhecer, né? Então, você precisa conhecer para se reconhecer. A gente pode usar um exemplo. Claro que teve problemas, mas foi um exemplo bonito de se ver. Em 2010, em janeiro de 2010, a cidade de São Luís do Paraitinga, que fica no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, houve uma grande catástrofe natural, né? Que houve uma grande inundação do rio. A população se reuniu para a recuperação da sua cidade. Claro que tem várias críticas, não vou entrar em discussão aqui, mas o que é importante é entender que a própria população local, ela conhecia, se reconhecia e ela ajudou nessa reconstrução. Então, é um exemplo importante a ser levado em conta. Em relação aos outros problemas, então assim, a gente está passando por várias discussões. Se a gente pegar o caso do Cais Estelita no Recife, né, que tem uma discussão Recife por si só é o patrimônio, né, é considerada a Veneza brasileira, teve holandês, depois foi expulso, enfim, tem uma história muito importante, muito bonita, o Porto também. E aí a grande discussão é a construção de 2 torres enormes, que já foram construídas, acho que 2. E aí como que foi levado em conta isso, né? A população local, como foi levado em conta. A gente tem o caso de São Paulo, da cidade da capital, lá a questão do Brás, do caso Saracura lá, que também é uma discussão de que tem a população que mora lá, e aí, claro que a especulação imobiliária, né, o mercado imobiliário, vamos dizer assim, né, o mercado imobiliário está de olho naquilo, e aí estão aprovando vários empreendimentos. E aí a gente tem aqui em Campinas, né, se a gente for falar também, se a gente vê a destruição, a verticalização, na verdade, né, a destruição do bairro da Vila Industrial, do bairro Guanabara, do bairro Chácara da Barra e da Nova Campina. Claro que tem outros problemas em outros bairros, eu não estou colocando aqui, a gente tem um problema seríssimo na periferia de Campinas, tem todo esse cenário. Mas no que se refere à questão do patrimônio, né, a gente tem essa problemática de não entender de fato o que é esses bairros. Então, vou falar Campinas, que tem um pouco mais de domínio da história. Então, assim, uma boa parte do bairro da Vila Industrial, ele não foi levado em conta como bairro, de fato, né? O perímetro da ZPEC lá, que é a Zona de Patrimônio Cultural, ela foi diminuída e não entende como um território mais abrangente, né? E deixou de lado, por exemplo, tirou da área da ZPEC o Cortume Cantuso, que pegou fogo, enfim, né? Se a gente pegar o exemplo do que está acontecendo na indústria lá do Chapéus Cury, que fica na Vila Itapura, que fica perto do Guanabara. Tem uma história lindíssima é uma história lindíssima mesmo, de toda a questão desse território. A gente tem o bairro Guanabara, que é um bairro jardim, a gente tem a Chácara da Barra e a Nova Campinas, que foi projeto do Jorge Macedo, que é um projeto de cidade-jardim mesmo, muito similar ao, assim, né, devidas às proporções, mas muito similar ao que aconteceu no Jardim Paulistano, no Jardim América em São Paulo, né? E se a gente for ver, eles não levaram em conta a questão do bairro, né? Porque
o bairro, ele não pode ser lido com monumentos isolados. Principalmente se a gente for pegar o bairro da Vila Industrial, né? Você tem que ser lido numa paisagem, né? Num território, né? E entender, vou falar uma coisa mínima, né? Que o gabarito, estou falando mínimo do mínimo do mínimo, né? É importante a gente entender e a gente sabe que tem instituições, né? Assim, então, a gente tem, né? Então, acho que é muito, como eu falei, do outro. Já o Brasil é signatário, então nós temos o ICOMOS-BR e o ICOMOS-BR é dividido em vários comitês técnicos, né? Então, a gente tem o Comitê da Arquitetura Moderna, nós temos o Comitê de Teoria, do qual faço parte, nós temos o Comitê de Educação e Formação, que eu também faço parte. Aí tem o Comitê de Patrimônio Industrial, tem o Comitê de Vilas e Cidades, tem o Comitê de Documentação, tem vários comitês. E nós temos também o ICOMOS São Paulo. Nós temos só 2 estados que têm o ICOMOS, que são vários profissionais da área que fazem parte. A gente tem, né, os conselhos, enfim. O que é importante, né? Entender, fazer a leitura desse território como um todo. E aí eu fico pensando, por exemplo, na Nova Campinas, eu entendo que é um bairro de classe alta, mas, ao mesmo tempo, é um bairro onde tinha uma morfologia, tinha essa importância de ter sido um bairro planejado por um grande engenheiro arquiteto, que era o Macedo Soares, que fez Londrina, que fez Maringá, enfim. De uma atuação de um profissional importantíssimo na cidade, onde hoje não se considera mais o gabarito e hoje permitiu a verticalização do bairro, né? E é uma loucura isso, né? Porque eu fico pensando como, não só na faculdade como um todo, a gente esquece do urbano e deixa ele de lado, como principalmente a gente vai para o patrimônio e acha que é só um único edifício, isolado, como se ele não dialogasse com tudo que está em volta dele. E aí, quando você fala do gabarito, é muito importante porque já vem na nossa cabeça, tem esses bairros que são baixos, que a gente vê e, nossa, é muito baixo. Ou tem o centro, que aí a gente pensa que já é um bairro, né, um pouco mais alto, a gente tem todos os prédios mais altos. E aí, como a gente começa a perder esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de uma identidade, e aí é nisso que vai se transformando a paisagem e a gente esquece que a gente tá vendo na nossa frente, né? Então, e você falou uma coisa que veio agora na minha mente, assim, ó. Patrimônio, preservação, não significa congelamento. Significa transformação. Só que essa transformação, ela precisa ser controlada. Porque a gente sabe que a cidade, ela é dinâmica, ela não é estática. Por ela não ser estática, ela tem demandas contemporâneas. E essas demandas contemporâneas, a gente precisa entender o território e aplicar, assim, né? Sanar o mais... Quer dizer, sanar essas demandas, né? Essas demandas contemporâneas. E só que isso não significa congelamento. Então, ao mesmo tempo que quando fala do patrimônio, o povo morre de medo de tombamento. Eu entendo que tombamento precisa ter outras políticas de preservação para ajudar o proprietário. Isso é muito claro. Mas ainda o tombamento é o instrumento que dá uma parada, né, que a gente consegue preservar o que sobrou, né, que eu brinco assim, tem que tombar, eu acho que tem que tombar tudo, sabe por quê? Não, porque a gente sobrou tão pouco, né, pouco, mas, eu estou brincando, né, mas assim, brincando, mas no fundo de verdade, essa questão mesmo de você preservar, né, esse bem, e esse bem não é monumento isolado, esse bem ele faz parte. Então, se a gente pegar alguns autores importantes, eles vão, por exemplo, tem um teórico importante italiano, né, que eu estudo, que é o Giovannoni, que é o Gustavo Giovannoni, e ele sempre compara a cidade a um ser humano, e na verdade isso desde o século XV se compara a isso. A gente tem a Ana Paula Pedro como a grande especialista da área, que tem maior propriedade de falar sobre isso, mas a gente tem
a questão de trabalhar a cidade como um grande organismo vivo. E é interessante porque quando se fala isso, era uma discussão dos anos 10 lá em Roma, e aí eles estavam com essa ideia de progresso, né? E assim, essa ideia de progresso e modernidade, isso é século XX, não mais XXI, né? Só que hoje a gente ouve até hoje que Campinas precisa de progresso e modernidade. Então, mas o que é esse progresso, né? Mas vamos lá. Na década de 10, entendia, então assim, não adianta você abrir uma rua, que é como se fosse uma veia, e ela vai impactar no território como um todo. Então, assim, não adianta você demolir um edifício que isso vai impactar. E assim, claro que você pode demolir e deve demolir, mas são pontuais, né? Não deve ser em massa, como acontece. E daí, voltando um pouco ao caso, por exemplo, do bairro Nova Campinas e da Chácara da Barra, que eu acho que é mais... É como um todo, na verdade. Então, a gente teve um processo de tombamento. Foi tombado o bairro em 2004, depois o prefeito da época destombou, porque ele tem esse poder. Houve esse destombamento e teve abertura de processo desde 2004. Fechou agora esse ano. Só que o plano diretor, ele houve a revisão da última revisão do plano foi em 2018, e aí eles permitiram verticalização. Era inconstitucional, hoje não é mais, né? Então hoje, se eu falar isso, porque foi fechado agora o processo, né? Então, assim, é um absurdo, porque assim, não é para uma questão até de gabarito, é também de gabarito, mas, por exemplo, a Nova Campinas, a gente tem uma parte que está num terreno que é fundo de vale. Como que você vai aprovar, o prédio já está pronto, como você vai aprovar um edifício que vai acabar com a ventilação, ele está construído num fundo de vale, com a sombra, a ventilação, insolação e a própria paisagem. Então, você está em Sousas, quando você está lá por volta, perto do Notre Dame e daquela outra igreja, você já consegue ver o edifício, quer dizer, acabou com a visual e a paisagem mesmo, que era uma paisagem histórica, se a gente for falar, né? E então, além disso, ainda tem um problema que, às vezes, não menor, mas o trânsito que vai gerar ali, porque como a senhora falou das veias e das ruas que abrem, não sei o quê, ali não abriram novas ruas, nem alargaram as ruas. E as ruas que passa 2 carros, ou passa um carro e o outro está estacionado, e aí você vai colocar 20 andares de um prédio. Então, é a mesma coisa, por exemplo, quando está acontecendo com o Cambuí, com o Jardim Proença, totalmente, né? Que são bairros, então assim, ó, e é uma outra questão também. Campinas, num determinado momento do progresso e da modernidade, a gente era por excelência numa linguagem neocolonial, e neocolonial missões. Então, onde que a gente sobra? Assim, se a gente for andar, tem pouquíssima. Agora o Cambuí está tudo demolindo. E aí, assim, mas neocolonial não tem mais, não era tão importante. Quem disse que não era tão importante? Essa atribuição de valores sem conhecimento, aí resulta em casos extremamente equivocados e danosos para a memória da cidade. Então, assim, é a mesma coisa da Nova Campinas, né? Então, assim, o bairro, eu concordo até de mudança de uso, não só habitação, mas precisa ser controlado isso, né? E assim, a mesma coisa do Guanabara, a mesma coisa da Chácara da Barra, a mesma coisa do Proença, né? Se você for andar no Proença, um dia eu estava andando uma quadra inteira no chão, né? Daí vai construir um mega edifício. E a parte, a ambiência, né? E a vizinhança, assim, como que vê? Uma outra questão também, vocês estão falando isso, que eu acho que eu acho que tem a ver com o patrimônio muito, assim. Eu pego a Avenida Heitor Penteado para vir para a PUC, né? E na frente do Parque Ecológico, então assim, ó, o Parque Ecológico, né? Então, Monsenhor José Salim. Quem foi o Monsenhor? Um grande reitor da PUC, importantíssimo, era uma pessoa extremamente generosa. Foi um grande reitor que teve aqui na década de 50 e 60. Então, já tem o nome dele. Aí tem a Mato Dentro, que é outra fazenda importantíssima, que era dos descendentes lá do Souza Aranha, enfim.
Tem a professora Renata Baesso também, que se estiver falando alguma besteira. Mas, enfim, faz parte de toda essa história de Campinas, né? E aí, o Parque Ecológico, quando foi inaugurado, o projeto original do parque era do Burle Marx. Então, a gente está falando de nomes importantíssimos para a cidade e o Burle Marx mundialmente, se a gente for falar desse grande paisagista, né? Então, durante muito tempo, tem o Parque Ecológico, tem a Tulha, tem vários edifícios lá. Daí, hoje você passa lá, tiveram a capacidade de construir um edifício na frente, que vai ser comercial, na entrada não na entrada, mas assim, na frente da entrada. E aí, assim, o edifício simplesmente, ele destruiu a paisagem do que o Parque Ecológico. Ele não teve nem a capacidade de abrir, ele colocou um paredão para o Parque Ecológico. Quer dizer, como que se aprova isso, né? Eu entendo que deve ser propriedade particular, mas assim, eu acho que além das políticas públicas, aí eu volto ao que a gente está falando, o problema de formação e o problema ético profissional, né? Então, assim, não é só essa questão de políticas públicas adequadas das próprias instituições, mas são dos próprios profissionais. Então, como que permite simplesmente que ficou um muro, né? Então, assim, passa lá, as pessoas quase já nem conhecem muito o parque, e aí chega, daí você vai falar, numa avenida importantíssima, que vai para Souza, Joaquim Egídio, enfim. Então, assim, vocês estão vendo que é uma arquitetura sem contexto, né? Uma arquitetura sem contexto. Totalmente. No Nova Campinas mesmo, eu trabalho lá, então eu passo por lá todos os dias. Dá pra ver claramente que os prédios que estão sendo construídos agora são todos iguais, com o mesmo propósito. Enquanto ainda tem algumas casas lá de antigamente, só que provavelmente também vai ser derrubada para construir o mesmo prédio com o mesmo motivo, assim, com o mesmo objetivo. Já não tem mais uma característica local, acaba se tornando a mesma coisa. Ainda existem moradores lá, né, que estão tentando resistir ao bairro. E, por exemplo, também a gente pode falar da Vila Industrial, né? Com essa nova revisão do plano diretor para a vila, já começou a ter gentrificação no bairro. Então, já começou a aumentar os valores, que a própria população, que era muito antiga no bairro, que eram populações que são descendentes dos ferroviários, né? Tem toda essa questão. Então, lá desde a origem, não vão poder mais pagar. Ou são herdeiros, enfim, não estão conseguindo. Por quê? O pão francês ficou mais caro. Mas por que ficou mais caro? Porque está vindo algumas infraestruturas que são importantes, mas como essa transformação é controlada sem levar em conta a população local, né? Então, assim, o mercado imobiliário, essa questão, voltando lá atrás, o capital, ele é importante, mas como que rege esse capital, né? Como que é essa questão desse capitalismo selvagem, né? E tem uma coisa que eu ia colocar, quando você falou sobre esse progresso, que as pessoas ainda falam hoje, que Campinas precisa de progresso, essa galera tá falando... Não é de progresso, né? Sim. É de gentrificação, novamente. Porque eles querem morar, na Vila Industrial, que é toda bonitinha, mas repaginada. Eles não querem morar na Vila Industrial que existe hoje. Nem na Nova Campinas, que já é um bairro que sempre foi muito nobre, nem lá eles querem morar exatamente desse jeito. Eles querem morar num lugar verticalizado, num lugar que você não tem contato com a rua. E aí, para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. Se o cenário atual, a gente tá muito pessimista, se é só isso, ou se ainda existe uma esperança no final, se existe uma luz aí no fim do túnel. Ixi, então eu vou falar. Se existe uma luz no final do túnel, existe, são vocês. São essa nova geração de formação, de discussão, de quebrar paradigmas, de entender a contemporaneidade. Aí sim, eu vejo nesse sentido. Mas num outro sentido, essa questão do mercado, da situação atual, um pouco pessimista, porque ainda a gente está numa pícola, né, numa pequena parcela do poder, né? É nesse sentido. E assim, vocês falando nisso, você fala de morar, né?
E aí, toda vez que se discute, eu falo uma coisa assim, eu acho interessante a fala, quando assim, vai para a Europa, vai, né? Acha tudo bonito na Europa, respeita a legislação na Europa, né? Vai para os Estados Unidos, respeita, né, a legislação lá, fala super bem, nossa, as praças são todas preservadas, né? O edifício, nossa, eu fui numa confeitaria, vocês sabem que eu adoro comer bem, né? Não foi numa confeitaria lá do século 18, 19. Aí chega aqui e não faz nada. Quer dizer, aqui não tem valor. Porque é um país novo? Não, muito pelo contrário, a gente já tem uma certa idade mesmo. E aí, só que lá dá certo, lá pode, lá é valorizado. Lá é bonito. Lá é bonito, só que aqui não. Aqui é destruído. Tá feio. Né? Então, assim, até dos próprios governantes, assim, né? É lindo ir para lá, mas a hora de colocar em prática, né? A gente não consegue. Então, assim, eu sou um pouco pessimista, vou ser sincera. Tô tentando não ser, mas, assim, eu confio em vocês, dessa nova geração. Sem pressão. Eu acho assim, aí uma experiência de uma professora, que quem gosta de patrimônio é muito pouco, então se tem 100 alunos, vou te falar que só tem 2 que gostam de patrimônio, porque acham muito difícil ou não entendem, enfim. Então, assim, claro que a gente está galgando. Eu tive um professor na Itália, que um dia ele falou assim, calma, você vai ver isso, você vai colher frutos só na 3ª geração. 3ª geração é daqui 30 anos, gente. Então, assim, vai, mezzo a mezzo. A gente está entre pessimismo e... E, assim... Estamos tentando. Cabe a vocês agora, essa nova geração, ter um outro olhar e ter garra de tentar mudar o mundo. Tá certo. Agora, só que você comentou de lá na Itália é tudo lindo, lá na Europa é tudo perfeito. Você acha que o jeito que é tratado o patrimônio aqui e o jeito que é tratado lá é muito diferente? Não, assim, a única coisa que eu acho que falta educação pra gente. Lá eles têm mais educação, mais cultura em relação a isso. É tudo, é similar, e a gente tem profissional para isso. O grande problema é a própria educação e a própria cultura da população. Então, para fechar, muito obrigada de novo, professora. Esse é o nosso último episódio da minissérie. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti demais, foi um momento muito bom de aprendizado, foi uma troca muito gostosa. Quero agradecer também o Márcio, que nos acompanhou aqui durante essa gravação. Agradecer as meninas, a Ana Beatriz e a Moira, que estão acompanhando a gente no episódio. E vão ser também as editoras. E principalmente o Labs, que deu esse espaço pra gente, né? A gente pôde usar dessa vez. Estamos cada vez mais profissionalizados aqui nesse podcast. É isso. Espero que vocês gostem. Adorei. Para ser o primeiro podcast, adorei. Que bom. Está no ar mais um Petcast. Está no ar mais um Petcast. Oi, galera, tá começando mais um episódio do Petcast, projeto do Grupo Pet Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, e esse é um espaço democrático, onde tudo que for falado não é em nome do grupo, e sim dos indivíduos que estão presentes aqui. Eu agradeço desde já a todos os envolvidos, as editoras do episódio e os ouvintes, e como eu disse no primeiro episódio da minissérie, eu sou a Vitória Helena, tô acompanhada da Ana Beatriz. Oi. E da Moira. Oi. Pra gente falar sobre patrimônio arquitetônico e urbano na atualidade com a Ana Paula Fará. E para esse segundo episódio, a gente queria perguntar
agora para a professora sobre a sua participação política e no debate e na defesa do patrimônio histórico, arquitetônico e urbano e no debate sobre ele na atualidade e principalmente também como é ser uma figura feminina dentro desse universo. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui trocando essas experiências com vocês. Vamos lá. Essa questão política, não tem que fazer essa divisão porque a nossa profissão por si só já é uma ação política, né? É importante que a gente coloque isso, porque a gente tem repercussão direta no território, em todas as áreas, né? Não estou falando que a gente, né, assim, mas a gente abarca as questões patrimoniais, de planejamento, né, questões sustentáveis, enfim, né? Se a gente for entender o que Vitrúvios fala 1 ano antes de Cristo lá, que era o arquiteto do imperador Augustus, ele já falava dessa importância política e social da nossa profissão, né? Então, primeiramente, eu acho que todas essas discussões, até dentro de uma universidade, que eu acho que é importante, a gente discute e como que se faz essa repercussão fora da universidade. Isso é a coisa mais difícil que tem. A gente desenvolve aqui, né, nós desenvolvemos pesquisas e o meu grupo de pesquisa, que é liderado pela professora Maria Cristina Schi, que é sobre patrimônio, políticas de preservação e gestão patrimonial, a gente discute essa ideia de como essas pesquisas podem e devem, na verdade, extrapolar os muros da universidade como uma forma de disseminar esse conhecimento, essa ciência que a gente faz aqui nas nossas pesquisas, né? Então, eu acho super importante essa discussão. E aí a gente está passando por um problema muito delicado, eu acho que como um todo, principalmente pós-pandemia, né? Esse mundo pós-pandemia, de como lidar com esse território e como que transforma esses espaços, né? Como que o cidadão se apropria desse espaço, como essa questão de identidade, como essa questão de memória. Que, assim, essa questão que vocês falaram sobre essa figura feminina, se a gente for ver, assim, na área do patrimônio tem muito mais mulheres do que homens, né? No batalhão de frente, assim, se a gente for falar, né? Existe, né, essa... assim, é que eu não vejo, assim, não vejo uma grande discussão dessa divisão, né? Eu acho que a gente tem no Brasil grandes pesquisadoras, mulheres, como a gente também tem grandes pesquisadores masculinos, né? Então, eu não vejo que há essa ruptura ou que há essa diferença. O que é importante a gente colocar aqui é que há uma necessidade, de fato, dessa discussão chegar à população, chegar ao cidadão, porque a gente está vendo em todas as cidades, assim, mesmo de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, nós estamos vendo o arrasamento do território pós-pandemia. Eu sempre falo isso, assim, nas aulas e nas discussões, que eu não sou contra o capital, muito pelo contrário, né? O capital, ele rege. Infelizmente, a gente tem que pagar conta, né? Felizmente ou infelizmente, enfim, a gente tem que pagar conta. Então, o capital, ele é importante. O que eu sou contra é esse capitalismo selvagem, né? E essa discussão, eu acho que é importante se a gente pegar o exemplo da cidade de Campinas. Eu falo isso porque eu sou campineira, nasci aqui, claro que eu fiquei um tempo fora da cidade, mas eu retorno para a cidade. Nasci no centro de Campinas, do lado da estação ferroviária, numa vila que era considerada uma vila alemã, mas a minha família não é descendente. Mas morava nessa vila, onde tinha casa que era porta de rua, tinha porão, tudo que a gente aprende em história da arquitetura no Brasil. Né? A gente tinha porão, enfim, tinha, né, as gateiras, tal. As casas tinha a comeira, que era paralela à rua principal. Então, tinha toda essa morfologia na época, perto onde hoje é o Terminal Central, lá que é o Viaduto Cury, que antes era o Lago do Cisne. Passei minha infância no Lago do Cisne, andei muito de trem indo para casa da minha avó, no interior, mais para o interior, que Campinas é interior, né, mais para o interior. Andava no centro, na 13 de Maio, estudava na José Paulino,
ensino. Então, Campinas não tem mais nada, assim, o patrimônio em si, ele está sendo, vou falar um termo até romântico, enfim, mas ele está sendo dilacerado depois da pandemia muito mais, né? Então, se a gente vê os bairros de Campinas, fora, eu estou falando específico essa questão da história de Campinas, que nasce de fato no século XIX, com a industrialização, né? De fato, assim, claro que começa lá com a economia da cana-de-açúcar, depois passa para café e depois vem essa questão da industrialização. E aí, se a gente pegar Campinas, hoje, pós-pandemia, a cidade está no chão e está surgindo toda essa questão de verticalização, enfim. E isso é muito problemático, porque a população, ela não se reconhece mais nesse espaço, como um todo. Não estou falando, né? Então, ela não se reconhece porque também ela não conhece o espaço, né? Então, para se reconhecer, precisa conhecer. Isso já é a premissa básica. Não tem esse conhecimento. A partir disso, você também, se você não se reconhece, você não se apropria desse espaço. E aí vai estar implícito as questões identitárias e memoriais, né, desse território. Vou falar como um todo, porque não é só o território urbano, a gente abrange aí também as questões rurais, que é super importante, né? Então, falando tudo isso por Campinas, a gente tem políticas públicas, que é, assim, a gente tem um instrumento, então vamos voltar um pouquinho assim. Então, a gente tem lá, a Constituição de 88 foi fundamental, um marco importante, depois nós temos o Estatuto da Cidade, que é um instrumento fundamental e reconhecido mundialmente. Dentro desse estatuto, a gente vai ter, né, um instrumento importantíssimo, que é o plano diretor, e dentro do instrumento do plano diretor, a gente tem vários instrumentos que pode abarcar essas questões de preservação, né, ter políticas públicas adequadas, principalmente no que se refere às questões do patrimônio. Nós temos isso em Campinas, mas como isso é colocado em prática? E aí eu acho que a grande diferença que a gente tem é que na parte teórica, né, nas questões instrumentais teóricas, nós temos instrumentos, conceitos bem delineados, se a gente for falar, né? Nós temos experiências importantes também que a gente poderia conhecer dentro do Brasil. A gente tem o estado de Minas Gerais, que é um estado super importante na área do patrimônio. Eles têm N problemas como a gente, mas eles têm o ICMS cultural, eles têm uma lei que chama Lei Robin Hood, enfim, o instituto lá é bem, assim, bem organizado, não que a gente aqui não seja, mas, e eles têm vários instrumentos também, né? Então, a gente tem a experiência de outros estados, a gente tem instrumentos fundamentais, a gente tem esse marco do Estatuto da Cidade importantíssimo, mas como que se aplica isso, né? Tá definido no nosso plano diretor? Tá definido no nosso plano diretor, mas como isso é aplicável, né? Isso é uma questão, aonde está esse abismo entre a legislação, né? Não é só a legislação, tá? É porque a parte jurídica não vai dar conta de tudo, né? E nem a arquitetura vai dar conta de tudo. Mas aonde está esse equilíbrio entre as normativas e essa aplicabilidade, né? Porque existe um abismo aí. Aí eu vou falar uma coisa também que vai de encontro ao meu doutorado, a minha pesquisa, e que eu bato essa tecla em todas as vezes que eu tenho oportunidade, é que a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é o problema de ética e um problema de uma deontologia profissional. Então, a gente também tem um problema seríssimo em relação a isso, e isso também vai de encontro à questão de uma boa formação. Então, eu acho que a problemática, em todos os países, não vou falar primeiro mundo, segundo mundo, enfim, não vou falar que não tem problemas, é óbvio que tem problemas, mas a gente tem um problema seríssimo, que é um problema de ética e um problema de deontologia profissional mesmo, né, de essa ética, porque é uma coisa, a legislação pode permitir, uma outra coisa, se a ética profissional permite tal ação ou não, né? É muito difícil? Não estou falando que é fácil, mas existe eu acho que essa
problemática, assim, né? Então, se a gente, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, há um mês atrás, acho que até mais, o Supremo Tribunal Federal, é uma disputa é uma briga que o CAU, junto com o CREA, lá atrás, é uma disputa antiga de quem pode ser o responsável técnico para atuar no patrimônio arquitetônico urbano, né? Que eles chamam de patrimônio histórico. Não é reserva de mercado, né? Claro que alguns acham que isso é reserva, mas nós conseguimos que, para se trabalhar com patrimônio, precisa ser um arquiteto urbanista formado. Então tá, ok. Se a gente for ver dentro das prefeituras, não é isso que acontece. Então, isso é um problema ético, né? Isso é uma coisa. E tem também uma outra questão também ética, que é a questão de que, tá bom, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, mas eu sei da área, porque a gente também não tem domínio de todas as áreas. Então, a partir do momento que você bateu no teu escritório, um cliente que vai trabalhar com patrimônio, se você não tem esse conhecimento, vai atrás do conhecimento, vai pegar consultorias, enfim, vai fazer cursos, enfim, vai se especializar, porque é um trabalho que você vai fazer. Então, também tem isso. Eu sou arquiteto, então eu posso assinar e daí se faz qualquer coisa, né? E tem também uma outra questão importante que a gente tem que falar, que eu acho que é importantíssimo, e daí até vocês tinham falado aqui que eu participo de alguns conselhos. É muito importante a gente entender quais são esses instrumentos, eu vou chamar de instrumento, mas quais são esses instrumentos que regem para se trabalhar com patrimônio, né? Então, a gente tem aqui, então é importantíssimo falar isso, né? Na área, então, né, quem estiver ouvindo também na área do patrimônio, né? A gente tem, então assim, bem didática, aquela professora que gosta de explicar, né? Que é prolixa pra caramba. A ONU foi criada em 1945, com o final da Segunda Guerra. Aí a gente tem a Unesco, que foi criada, né? A ONU foi criada acho que em julho e a Unesco em dezembro. E daí tem a Unesco, que é para educação, ciência e cultura. E aí nós temos vários conselhos consultivos, conselhos de promoção da Unesco. Então, a gente tem o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, nós temos o ICOMOS, ou ICOMOS, eu não sei nunca como falar, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Nós temos o ICROM, que é o Centro de Documentação, que é o Conselho de Promoção. Nós temos o TICI, que é o Comitê Técnico de Patrimônio Industrial. E nós temos o DOCOMOMO, que é vinculado à questão da arquitetura moderna. Então, nós temos esses conselhos, comitê técnicos, que são todos conselhos consultivos ou de promoção da ONU, da Unesco, né? E quem que é a ONU, né? Quer dizer, o Brasil, ele é o país signatário. Então, por uma questão ética e deontológica, que são similares, assim, por uma questão ética e deontológica, todos os técnicos, né, que se trabalham com o patrimônio, que estão dentro de prefeitura, dentro de órgão, e os próprios profissionais, arquitetos, urbanistas, eles têm uma obrigação ética de entender o que esses conselhos recomendam. Por quê? Porque nós assinamos como Estado-membro e todas as Assembleias Gerais têm um membro de um país signatário. Então, parte da primícia disso. E aí, a gente vai ver, por exemplo, o que está acontecendo hoje na cidade de Campinas, principalmente com o complexo ferroviário. Então, assim, a falta de conhecimento, mas eu falo mais, nem sei se pode falar, mas assim, a falta de ética perante o que existe dentro de políticas públicas, políticas públicas, o que a própria nação entende, o que o próprio Estado entende, o que o próprio município entende, porque também são esferas distintas de um ponto de vista legal, né? Porque nós temos as nossas legislações municipais, tem as estaduais, tem as federais, né? A gente precisa ter esse conhecimento e tentar abarcar todo essas informações para tentar propor qualquer tipo de ação. Então, eu vejo muito que a gente tem uma falta de ética e nós temos uma falta de conhecimento mesmo, assim, de formação mesmo, né? Porque não é muito mais bonito você falar que você não sabe e você vai atrás do que você achar que você sabe e propor algo totalmente equivocado, né? Então... Principalmente, acho que quando se trata de alguma coisa que é não só o físico, né, mas a memória de um lugar. Então, a gente não tá mexendo só com a aparência ou com a questão construtiva do lugar, né? E eu achei interessante isso de você falar da figura do arquiteto, né? Porque não é
como você disse, não é só eu me formar em arquitetura que eu, tecnicamente, eu sei sobre todas as áreas. Da mesma maneira que eu não sei tudo de urbanismo, eu não sei tudo de patrimônio. Então, eu achei bem interessante, assim, falar sobre esse papel. Eu acho que fica uma mensagem interessante, né? E principalmente por isso, por a gente mexer com memória. Eu acho que é uma discussão que a gente teve ao longo também da disciplina dentro de projeto, porque isso influencia em qualquer decisão que você vá tomar de mudança que seja ali, né? Então, e você tocou num assunto também dessa questão. Então, para a gente entender a nossa formação, a gente tem uma formação generalista. Isso é o cunho do perfil da formação dos arquitetos urbanistas do Brasil. E aí, você pode se especializar. Então, acho que isso é importante, né? E aí, essa questão mesmo dessa formação. Eu acho que a gente tem... Então, a gente está com 1000 cursos aí, né? Então, como que a gente qualifica essa formação para grande quantidade de profissionais que está saindo no mercado, né? Então, a gente precisa pensar mesmo nessa questão de ética e de deontologia, né? Quais são nossos deveres, né? Perante a profissão e como que a gente atua dessa maneira, né? E assim, a minha família é toda jurídica. E aí, assim... A legislação, né, então, existe uma diferença entre a legislação permite, mas se sua ética profissional não permite, né? Isso que eu tinha falado antes, né? Então, são coisas distintas, assim, né? Não era para ser, isso eu tô falando, né? Mas são coisas que você precisa, assim, eticamente isso não é correto, mas se a legislação permite, vocês estão entendendo? Existe política, toda essa questão jurídica, mas como, né, existe essas políticas públicas, mas como que se coloca na prática com o objetivo de ser o mais ético possível, né? Sim, acho que parte também um pouco o nosso entendimento sobre o que é a nossa responsabilidade enquanto arquiteto, né? E eu gostei muito do que a Ana colocou, porque ainda conecta com a nossa revista, que a gente vai publicar no fim desse ano, que é sobre memória, cidade e espaço. E é isso que a gente está querendo discutir nesse número, discutir as diferentes visões sobre o que é patrimônio, sobre como que a gente lida com patrimônio. E acho que para ir já finalizando... Só falar uma coisinha antes, que quando você estava comentando sobre política, eu acho que também, como em tudo que se trata de política, a pessoa que vai tratar desse assunto, ela tem que ter um certo entendimento. Então, só juntando tudo, não é porque a pessoa ela é formada em arquitetura que ela pode cuidar de patrimônio. Tem que ser uma pessoa que é especializada no assunto, assim como tudo que envolve política, né? Sim, e que vai buscar entender mais ainda, porque o patrimônio também vai mudando, né? O nosso entendimento sobre ele. E uma coisa que vocês levantaram que é importante, a gente precisa entender que é o que você falou mesmo de memória. A materialidade, que é a arquitetura, tá aí, mas existe a imaterialidade, que tá em espaços que as pessoas não entendem de vazio, que acham que vazio não é nada. O vazio tem uma simbologia muito grande, né? Então, assim, entender a materialidade e a imaterialidade conjuntamente, porque sem isso a gente não consegue entender a cidade. Sim, perfeito. Sim. Acho que foi a nota perfeita para terminar. Porque é muito, muito importante a gente não tirar isso de vista. Então, eu quero agradecer mais uma vez nesse segundo episódio. Quero agradecer a participação da professora e de quem está aqui envolvido com a gente. E de vocês, ouvintes. E falar que a gente tem mais um episódio que já saiu e tem mais um episódio que vai vir aí sobre patrimônio arquitetônico e urbano com a professora Ana. Obrigada, gente. Agora, para descontrair um pouco, a gente tem 2 extras, onde a gente vai fazer perguntas rapidinhas para a professora e vamos ver aí o que ela acha. O nosso primeiro é o Sai de Cima do Muro de Arrimo. E aí a gente tem 3 perguntas, e a primeira é se ela prefere o prédio antigo da FAU, que inclusive ela estudou, ou o prédio atual, que ela dá aula hoje em dia. Os dois. Não pode. Não vale os dois, não vale. O prédio antigo. O prédio antigo, por quê, professora? Porque remete memórias. Verdade, né? Então, tem isso também. Mas
o prédio antigo. Vamos lá. Beleza. Então, a segunda pergunta é se ela prefere dar aula no primeiro ano ou no TFG. Aí é sacanagem que vocês estão fazendo comigo. Não. Eu adoro o primeiro ano. Eu adoro dar aula pro primeiro ano, porque a gente consegue falar um pouco dessa beleza da profissão. E o TFG, eu gostei bastante também de orientar. Podia voltar, né, professora? Podia voltar, né? Tá certo. Então, assim, é sacanagem que vocês estão fazendo, porque os dois são muito legais, assim. São os 2 anos, assim, é legal dar aula em todos os anos, assim. Vou falar, é verdade mesmo, eu não estou fazendo média, não. Então é sacanagem isso. Não vou responder, não. Conseguiu porque os dois. Bem, conseguiu Não, os bem. dois são muito legais. Assim, o que está entrando, o que está saindo, os alunos que estão entrando, os alunos que estão saindo, e no meio também, assim, a formação, assim. Eu vou falar uma coisa que eu falo também para a turma do primeiro ano. Vocês escolheram a melhor profissão do mundo e a mais bonita. Nós não somos reconhecidos como tal, mas assim, a gente tem uma responsabilidade social importantíssima, que também a gente não é reconhecido e também muitos profissionais não têm essa ideia, mas a gente é uma profissão linda, se a gente for ver em todos os campos, assim, né? Então, eu acho que é sacanagem perguntar isso, só isso. Então, vamos para a terceira. Se você prefere desenho à mão ou no computador? À mão, gente. Eu sou do século XIX, já avisei vocês, né? Então, não, eu acho que falta ainda... eu acho que o computador é um instrumento. Ele não pode substituir a mão do arquiteto. Então, porque assim, eu vou só te falar, é super bonito a gente fazer maquete eletrônica, renderizar, sai lindíssimo. Só que é muita coisa irreal, né? E aí, o desenho à mão fica uma coisa mais próxima à realidade. E aí tem assim, tem a questão da memória, tem a questão do esforço. Claro que no computador tem também, mas assim, eu acho que tem uma questão mais lúdica no sentido, assim, lúdico no sentido... Eu acho que eu não me expressei bem na hora que eu falei do lúdico, mas expressa muito mais a realidade do que o próprio computador. É mais pessoal também, né? Isso. E acho que fala mais sobre o processo de criação em si, né? Isso. Do que um produto final, todo técnico. Então era isso, o nosso Sai de Cima do Muro de Arrimo. E agora a gente vai para o nosso segundo, que é o Já Viu Essa Referência, onde a gente pergunta para a professora uma referência de filme ou documentário, pode ser qualquer coisa, até música, pode ficar livre. Livros também. Então, então vamos lá, ó. Você sabe que eu vim pensando, mas eu não sabia que ia ter essa pergunta, né? O filme que mais me tocou, e aí, claro que a gente olha pelo viés do patrimônio, ele não ao mesmo tempo mas não é, mas enfim... É o Novo Cinema Paradiso, do Giuseppe Tornatore, que é um filme italiano. E aí ele fala da importância, não estou dando spoiler não, porque eu acho que todo mundo tem que assistir. Eu já vi umas 40 vezes. Eu tenho o DVD, o dele que foi para Hollywood, e eu tenho o DVD porque ele é um filme de 3 horas, que quando foi para Hollywood teve que cortar para dar 1h30, né? E é lindo porque mostra a questão desse reconhecimento do território, dessa apropriação. E aí é claro que eu não vou contar, mas tem a ver com o cinema. Então, assim, é muito importante em relação à ideia de preservação do território e de você preservar a sua identidade. Então, assim, é lindíssimo esse filme, assim, que eu indico, tem vários, assim, mas esse filme eu acho que toca nesse sentido, assim. Muito bom, muito obrigada, professora. E agora, a última pergunta, então, de todas, que a gente queria saber quem foi uma grande inspiração para você dentro da arquitetura, pode ser um professor ou outro profissional. Tá. Na verdade, assim, né, seria uma sacanagem também, não tô brincando, mas seria... ingrato eu não falar de todo mundo, né? Não, mas fala de Então, assim, todos os professores, aí teve a minha orientadora do mestrado, que é a Maria Ângela Bortolucci, que eu devo muito, e a professora Beatriz Mugaiar Kiel, né, que foi minha orientadora no doutorado, e hoje ela se tornou uma grande amiga, mas é o exemplo, assim, de ética
e na área do patrimônio, né? Mas tem tantos outros, assim, eu não posso, seria ingrato elencar uma só pessoa. Muito bem, muito obrigada, professora. Era isso.